Olá, programadores JavaScript. Na aula passada, nós fizemos uma breve introdução à DOM API. Nós vimos que existem duas APIs, a DOM HTML API e a DOM Core API. A DOM Core API é aquela API mais genérica que pode ser utilizado para qualquer tipo de documento e é independente de linguagem de programação. A DOM HTML API foi uma extensão feita a essa DOM Core API, criando-se um conjunto de interfaces que mapeia todos os elementos, objetos ali de um documento HTML. Então, ela é focada em trabalhar documentos HTML. Na aula passada, a gente viu aqui como acessar elementos de um documento, utilizando aqui uma função que recupera o elemento pelo ID, pelo nome, por uma classe CSS atribuída a esse elemento, pelo nome da tag do elemento e utilizando um seletor CSS. E finalizamos a aula passada mostrando aqui como executar uma mesma operação utilizando a DOM HTML API e a DOM Core API. Nesse caso aqui, como alterar a cor de um elemento HTML utilizando a DOM HTML e como alterar essa mesma cor, ou seja, efetuar essa mesma operação com a DOM Core API. Na W3 Schools, pessoal, nós temos uma referência aqui, ó, a Aprenda HTML DOM. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ser encaminhados aqui para uma página que apresenta um tutorial de DOM. E ele abre o tutorial aqui apresentando uma árvore que representa o documento HTML. Então, o nosso documento HTML, que nós estamos trabalhando aqui nesse momento, então vamos ver aqui, ele é composto aqui da nossa tag HTML. Dentro da tag HTML nós temos dois elementos, head e body. Dentro de body nós temos H2, div, parágrafo, tabela, listas. Dentro de uma div nós temos aqui outros elementos. Então, essa estrutura de documento, em geral, a gente representa, né, no formato aqui de uma árvore aqui genealógica. Dentro desse tutorial, nós temos aqui uma referência aos objetos DOM. Então, que objetos são esses aqui? HTML DOM Reference. Isso mesmo. Essa aqui é uma referência a DOM HTML API. E aqui a gente vai ver o seguinte. O nosso elemento, o nosso objeto document, ele é também um elemento dessa nossa API. Isso aqui é, na verdade, uma interface composta aqui de algumas propriedades. Então, no elemento document, nós conseguimos, por exemplo, acessar todas as imagens dele através da propriedade images, todos os links através da propriedade links, formulários e assim por diante. O título do documento. E esse documento, ele implementa uma outra interface. Na verdade, todos os elementos HTML implementam a interface Elements. Essa interface Elements, ela tem os atributos que nós vamos encontrar em qualquer elemento HTML. Em um link, em um botão, em uma div, todos os elementos eles vão ter essas propriedades aqui. Um ID, um class name. Então, vamos começar fazendo aqui, trabalhando na nossa aula de hoje. Vamos começar procurando as coleções. Então, olha só. O nosso elemento document, eu vou alertar aqui o document, está aqui. Ele é uma interface HTML document. Exatamente aquela interface que a gente viu aqui.
Essa interface que implementa essa outra interface aqui, ou seja, todas as interfaces HTML implementam essa interface. Então, eu tenho aqui atributo ID, class name, eu tenho todos os elementos. E dentro do nosso document, eu também tenho aqui um atributo title. Vamos ver se a gente consegue acessar esse atributo title por aqui? Document.title. DOM.html, que é exatamente o título do meu documento aqui. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a DOM.html API, ela disponibiliza interfaces que já têm as propriedades dos nossos elementos HTML para acesso rápido. Então, eu consigo acessar aqui uma propriedade do nosso HTML muito rapidamente. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas imagens nós temos aqui no nosso documento, eu tenho uma outra propriedade aqui, que é a nossa propriedade images. Então, eu posso acessar todas as nossas imagens através de images. Isso aqui vai me retornar uma coleção HTML Collection, que é exatamente aonde nós queremos começar essa aula. Quantos elementos nós temos nessa coleção? Aí nós temos aqui o atributo length. 3 elementos. E estão aqui as nossas 3 imagens. Como é que a gente faz para ver essas imagens? Vamos atribuir essas imagens aqui a uma variável para ficar mais fácil. Então, eu tenho as nossas imagens aqui. Vamos fazer um for. E vamos percorrer aqui cada uma dessas imagens. Agora, uma coisa interessante. O nosso elemento imagem, que eu estou acessando aqui, ele é uma interface dessa API DOM.html também. Olha aqui. Ele é exatamente essa interface, HTML Image Element. Vamos ver se a gente encontra essa interface aqui no nosso W3 School. Então, vamos lá. DOM Image. Então, está aqui. Vocês vão perceber o seguinte. Essa interface Image, ela tem todas aquelas propriedades que nós temos no nosso documento HTML. No nosso código HTML, quando eu estou construindo uma imagem, uma tag MG, eu tenho ali o atributo border, eu tenho o atributo out, eu tenho o atributo src. Todos esses atributos aqui e eventos que nós temos na nossa tag XHTML, nós também temos aqui nessa interface que representa esse elemento imagem do nosso documento HTML. Então, nós podemos manipular esses elementos. Então, se eu quiser saber qual que é o caminho de uma determinada imagem, né, a gente pode vir aqui img.src. Porque é uma propriedade dessa interface. Tá aí, está trazendo o caminho das nossas imagens. Se nós quiséssemos pegar aqui o out das imagens, tá aí também, disponível, indisponível, selecionada. Agora, como vocês viram aqui, essa imagem, ela é, na verdade, uma coleção. E esse HTML Collection é também uma interface da HTML API, que tem um conjunto de funções e maneiras de acessar. Então, por exemplo, se eu quiser acessar o primeiro elemento de uma coleção, então eu posso acessar dessa maneira. E eu tenho uma função para acessar também. Poder acessar com img.item, recuperando aqui o item na posição 0. E poderia ainda acessar um elemento
a partir de um ID que eu tivesse atribuído a ele. Então, por exemplo, uma das minhas imagens aqui tem um ID selecionada. Eu posso utilizar aqui a função namedItem para encontrar um elemento através de um ID. Vamos ver aqui o resultado? Então tá aí, recuperou o elemento na primeira posição, utilizando aqui os colchetes. Recuperou o mesmo elemento utilizando a função item. E recuperou o mesmo elemento agora de uma maneira, aliás, um outro elemento, na verdade, recuperando através da função namedItem. Então, essa função aqui, ela está pegando dentro da coleção aquele elemento que tenha esse ID especificado aqui. Então, isso aqui é que são coleções, pessoal. Quais são as outras coleções que nós temos aqui dentro da nossa HTML API? Então, nós temos aqui também coleções de links. Document.links. Então, aqui nós temos uma outra coleção de links, né? E eu posso pegar o link na primeira posição, dessa forma, ou dessa outra forma aqui. E poderia também pegar o atributo. Aliás, vamos pegar só o link para vocês verem. Então, tá aí. Temos o link. E aqui eu poderia pegar a classe que foi atribuída ao link, o out do link. Então, vamos pegar um out aqui. Vamos ver se ele tem. Não tem, está indefinido, né? Mas a gente poderia atribuir um out a esse link. Como é que eu atribuo um out aqui? Né? Título. E aí a gente consegue acessar. Então tá aí. Atribuí e acessei o atributo out do primeiro link que ele encontrou no nosso documento. E nós também podemos recuperar coleções de formulários. Como é que a gente encontra os formulários em um documento? Forms. Tá aí. Assim eu estou recuperando o meu elemento formulário aqui do meu HTML. No caso aqui eu tenho 2 formulários. Vamos ver quantos elementos de formulários nós temos. Ponto length. Então eu tenho 2 formulários nesse documento HTML. Então isso aqui é que são coleções, pessoal. Vamos agora começar a manipular os nossos elementos. Eu tenho aqui um elemento table. Como é que a gente recupera a nossa tabela? Então, vou colocar table document.getElement by tag name table. E vou pegar a primeira tabela aqui, item 0. Vamos alertar aqui agora e ver que tipo de objeto é esse. Faltou escrever da forma correta. Elements. Perfeito. Então, table element. Nós vamos encontrar essa referência também aqui. Table. Né? E vocês vão ver que esse elemento table, ele tem aqui como propriedades as células, as linhas, né, da nossa tabela. Nós temos aqui a borda, né, a largura. E nós temos algumas funções muito interessantes aqui desse objeto table. Para facilitar aqui, para auxiliar você, programador JavaScript, a inserir uma nova linha, né, criar aqui um título aqui, um título para a sua tabela. Então, vamos utilizar essa função aqui, insert row. Como é que a gente utiliza essa função? Né? Então,
eu quero criar uma linha nova aqui na nossa tabela. Chame a função, então, tb.insertRow. Essa função aqui cria uma nova linha nessa tabela. Agora, para isso, eu vou precisar informar a posição. Se eu colocar uma posição específica assim, ele vai tentar encaixar essa linha dentro ali da sua tabela naquela posição. Agora, se você não sabe qual é a última posição da sua tabela, você pode colocar insert row -1. Ele vai sempre inserir uma linha na última posição. Eu vou colocar aqui agora row. Né? Vou remover aqui esse alerta por enquanto. Agora, quando nós incluímos uma linha numa tabela, nós precisamos também incluir as células nessa linha, porque não existe uma TR sem as TDs. Nesse caso, a gente vai criar aqui row.insertCell para inserir uma nova célula. Na posição 0, então vou criar aqui duas células. Célula 1 e, na primeira posição, célula 2. Ou célula 0 e 1, não tem problema também. Então, aqui nesse ponto, nós já criamos a linha, criamos as duas células, agora precisamos colocar alguma coisa dentro dessa célula, algum outro elemento. Então, para isso, a gente chama aqui a nossa célula, né, .appendChild. Essa função aqui, pessoal, é uma função do objeto element. Vamos voltar aqui ao objeto element HTML. Então, todos os elementos têm essas funções. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, HTML Element Methods. Temos aqui a função appendChild. Então, essa função aqui, ela adiciona um novo elemento, né, dentro desse elemento. Então, o que eu quero adicionar aqui nesse elemento? Eu quero adicionar um texto. Para isso, em Document, eu tenho uma função, né, create text node, que diz aqui para criar um texto, né, um nó de texto. A gente vai entender melhor o que é um nó, quais são as outras funções do nosso objeto element na próxima aula, quando a gente estiver trabalhando com a Core API, tá bom? Então aqui eu vou colocar texto 1, e vamos fazer a mesma coisa aqui para a segunda célula. Texto 2. Vamos ver aqui. Então tá aí. Nós acabamos de criar uma linha com duas células e colocamos um texto dentro de cada célula, utilizando aqui a DOM HTML API. A gente pode, inclusive, utilizar esse código aqui para criar aqui uma função. Vou criar uma função aqui embaixo. Function. Adicionar linha. Célula 1 ou texto 1, texto 2. E vamos deixar aqui o nosso código. Vou colocar o texto 1 aqui. Texto 1. Texto 2. Tá aí. Então, aqui está a nossa função que adiciona novas linhas de texto. E a gente pode utilizar essa função aqui agora. Adicionar linha. Teste. Teste. Tá aí, teste, teste. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou atrelar a esse botão um evento.
um manipulador de evento. Então, document.getElementById. Acredito que a ID é btn, var btn, btn.onClick. Isso aqui vocês já conhecem, né? E agora vamos fazer o seguinte, vamos apresentar aqui na nossa tabela a lista de links que nós temos nesse documento. Então, document.links for int igual a 0 e menor que document.links.length e mais. E aqui podemos adicionar o atributo out dos nossos links. E o atributo src, ou href, na verdade, dos nossos links. i.href. Vamos ver aqui. Ao clicar. Opa. Agora nós estamos trabalhando com JavaScript, não com Java. Então é var i. Então vamos lá. Aí, perfeito. Então toda vez que eu clicar aqui nesse botão, ele vai colocar, né, a lista de links ali para a gente. Poderíamos colocar também a lista de imagens. Então, document.images e verificar aqui imagem.out e src. Então tem aí o out de cada uma das imagens e o src aqui do lado. Então, dessa forma, a gente está criando elementos aqui dentro, linhas dentro da nossa tabela. E nós podemos também remover linhas. Como é que eu poderia remover uma linha? Então, eu vou atrelar aqui agora a um outro botão. Replicar esse código aqui. E a esse segundo botão aqui eu vou atrelar esse evento que remove uma linha para a gente. Como é que a gente remove uma linha? Então, eu vou recuperar aqui a nossa tabela e chamo a função aqui da tabela deleteRow, falando qual que é a posição da nossa linha. Então, eu quero sempre deletar a primeira linha aqui, né? É claro, depois da linha de parágrafo, que está na posição 0, sempre a linha 1. Então, delete row 1. Ótimo, assim eu removo as nossas linhas. Então, tá aí. É dessa forma que a gente manipula os elementos do nosso documento HTML. Agora vamos acessar aqui os nossos elementos dentro do nosso formulário, para ver como é que funciona. Então, para acessar o nosso formulário, a gente já viu aqui em cima, né? Document.forms, eu acesso o conjunto de formulários do meu documento. Na posição 0, eu recupero o primeiro formulário. E se eu acesso aqui Elements do meu formulário, eu vou acessar os elementos desse formulário. E aqui eu posso, em Elements, já acessar direto o nome de um determinado elemento. Então, por exemplo, aqui eu tenho o elemento... Aqui, ó, no segundo formulário eu tenho o elemento estado e no primeiro eu tenho o elemento nome. Que aqui eu poderia, inclusive, deixar os dois no mesmo... Aliás, deixa em formulários diferentes. Então, vou acessar o segundo formulário.
e procurar aqui o campo estado. Tá aí. É um select element. Como vocês podem ver aqui, ó, um campo do tipo select, né, que também tem todas as suas propriedades ali disponíveis para você acessar via JavaScript. Como, por exemplo, aqui a gente poderia acessar o elemento na primeira posição. Qual é o elemento? É um option element. Talvez a gente pudesse acessar, inclusive, o value dele. SP. Né? Então, é dessa forma que a gente acessa os elementos utilizando a API DOM-HTML. E aqui a gente poderia, inclusive, alterar o valor aí desses nossos elementos. A mesma coisa nós podemos fazer aqui para acessar o elemento de input texto ali, né, que está no nosso primeiro formulário. Então, no formulário 0, nós temos o elemento nome. Vamos conferir aqui, nome. Esse elemento nome não retorna uma coleção e eu poderia acessar direto o value dele e, inclusive, colocar um valor lá dentro. E tá aí. Colocou ali pra gente, né, o valor, um valor nesse elemento e logo em seguida alertou pra gente com esse valor. Então é isso. Essa é a nossa DOM HTML API, pessoal. Na aula que vem a gente vai trabalhar com a DOM Core API, onde a gente vai aprender algumas coisas novas e muito mais robustas ainda para vocês poderem manipular esses elementos das suas páginas HTML. Vejo vocês lá.